E a gente já pode começar. Então, na aula passada, a gente estava falando sobre variáveis aleatórias discretas, tá? Então, hoje, a gente vai continuar da onde tinha parado ontem, que era no modelo binomial. A gente tinha acabado de fazer o binomial. Então, e a gente estava resolvendo esse problema aqui, ó. Considere uma prova de 10 questões de múltipla escolha com 4 alternativas. E a gente tinha discutido que se definisse x como sendo a nota na prova ou o número de questões corretas, né? Como eu estou chutando, né, cada questão e eu tenho 10 questões, a distribuição de probabilidade da nota da prova era uma binomial, onde o n, que é o número de tentativas, era o número de questões, ou seja, 10. E, como são 4 alternativas, a probabilidade de sucesso em cada tentativa, né, cada tentativa sendo uma questão, e o sucesso seria acertar a questão. Então, é 1/4 de probabilidade, a probabilidade de sucesso. Então, isso dá Bernoulli 10, 1/4. E eu perguntava, né, qual a probabilidade de tirar 7 ou mais chutando tudo? Então, era só fazer aquela soma, né? A gente tinha P de x maior ou igual a 7. Isso aqui era somar, onde o x vai de 7 até 10, a expressão da função de probabilidade da binomial, né? Que era 10x sucessos, 1/4 elevado a x, 1 menos 1/4, que é 3/4, elevado a 10 menos x, né? Quando esse x varia de 7 até 10, eu tenho essa probabilidade aqui, de x maior ou igual a 7, tá? Foi o que a gente resolveu na aula passada. Aí mostrei para vocês como faz esse cálculo aqui no R. E aí tinha ficado faltando a segunda pergunta. Qual é a nota esperada do indivíduo que chuta tudo, né? Então, como é que a gente denota o esperado para a variável aleatória? A gente denota por E. Então, a gente faz E de x, que é o valor esperado da nota, né? Então, isso significa valor esperado da nota da prova. Então, vamos pensar aqui. Quanto que eu espero tirar se eu for fazer a prova e chutar tudo, né? Bom, se a minha probabilidade de sucesso é 1/4, se eu fizesse, então o que eu espero é que a cada 4 questões eu acerte uma, né? Em média, não é isso? Então, se eu faço 10 questões, eu espero acertar 2,5, certo? Por quê? Porque são 10 questões vezes 1/4 de probabilidade de acertar cada uma. Tudo bem? Então, esse conceito de valor esperado para variável aleatória binomial, ele é bem intuitivo, eu diria, né? De forma geral, a gente tem o seguinte, né? De forma geral, a gente vai ter que, se x for binomial NP, então o valor esperado, o valor esperado de x vai ser n vezes p, tá? Por quê? Porque eu estou tentando n vezes e cada tentativa tem probabilidade de sucesso igual a p. Então, o valor esperado de sucessos vai ser n vezes p, número de tentativas vezes probabilidade de sucesso, tá bom? Aí depois lá na frente a gente vai ver a forma geral mesmo, né? Essa forma geral é para qualquer binomial, tem essa expressão, né? Mas se você tiver outras variáveis aleatórias, por exemplo, Bernoulli, ou outros que nem tem nome, né? Elas vão ter uma definição geral do que é esse valor esperado e a gente vai ver daqui a pouco, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Então, isso era só para concluir o que a gente estava vendo no finalzinho da aula passada.
Professor, eu queria saber se você pode depois mostrar como faz essa conta no R, de novo. Qual conta? Essa daqui que você disse que já mostrou, só que eu não tinha entendido, porque eu vi Ah, essa. no vídeo do YouTube. Ah, tá, entendi. Ah, tá bom, você viu no vídeo, mas ficou com dúvida? Fiquei. Porque eu ainda não sei mexer no R, aí eu fico meio com dúvida. Você tem ele instalado no computador? Tem sim. Ah, beleza. Deixa eu abrir aqui, eu vou fazer rapidinho. Eu expliquei provavelmente com mais detalhe do que eu vou conseguir fazer hoje lá no vídeo. Mas vamos ver, aí o que você tiver dúvida, você me fala. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom, porque senão não dá para mim. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Eu tenho que fazer esse cálculo aqui, né, para x igual a 7, para x igual a 8, x igual a 9 e x igual a 10. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, choose, vai fazer essa primeira parte aqui. Eu tenho que escolher dos 10, vou escolher x, tá? Eu vou dizer assim, ó, x igual a 7. Eu estou escrevendo tudo aqui em cima, enquanto eu escrevo aqui em cima, nada acontece aqui embaixo, tá? Se eu pedir o valor de x, ele nem vai saber qual é o valor. Eu tenho que rodar essas coisas para ele saber, tá? Que o x é igual a 7. Quando eu estou escrevendo aqui, ele não computa nada. Eu só vou terminar de fazer essa linha para poder descer lá. Vai dar ó, 1 quarto. Ups. Quarto. Poderia botar 0,25 também, não tem problema. Elevado a x vezes. Elevado é circunflexo. Ok. Então, 3 sobre 4 elevado a 10 menos x. Então, ó, vou fazer x igual a 7, Ctrl Enter na linha 2. Aí ele rodou aqui, ó. Se eu pedir o valor de x, deu 7. Eu vou rodar isso aqui de baixo, que vai fazer exatamente esse cálculo quando x é igual a 7 por causa do valor de x. Tá vendo? Uhum. Agora, se eu mudar aqui, botar 8 e rodar, ele vai fazer a mesma conta, só que substituindo o x por 8. Tá vendo? Deu até um valor diferente. Eu posso ficar fazendo isso. Fazer x igual a 9, rodei, x igual a 10, beleza? E aí, o trabalho que eu vou ter depois é só somar tudo, né? Vou ter que pegar isso, somar com esse, somar com esse, somar com esse. Esse e elevado a menos 0,5 quer dizer, vezes 10 elevado a menos 5. Esse e elevado a menos 0,7 quer dizer, vezes 10 elevado a menos 7. Aí, o que eu estava falando no final, mais para o finalzinho, era o seguinte. Esses comandos do R, tipicamente, funcionam para mais de um número ao mesmo tempo. Então, você pode criar o que a gente chama de vetor, que é uma sequência de números, né? É uma sequência, não precisa ser ordenada, mas é uma sequência de números. Então, ó, se eu escrever assim, 7, 2 pontos, 10, esse dois pontos não é dividido. É uma linguagem, uma linguagenzinha do R que cria um vetor, que a primeira observação é igual a 7, a segunda é igual a 8, e assim sucessivamente até 10. Então, ó, se eu rodar isso, eu vou pedir quem é o x. Aí vai vir uma sequência de números, tá vendo? Uhum. 7, 8, 9 e 10. Se você. Aí agora, beleza. Agora o x são esses quatro números ao mesmo tempo. Se você rodar a linha 3, ele vai fazer essa conta para cada um dos números dentro de x. Ó, tá vendo? Uhum. O primeiro resultado foi igualzinho o primeiro daqui. O segundo é igualzinho a esse aqui, tá? Tá em notação científica, então por isso que não tá. Mas é o mesmo número, né? E assim sucessivamente. Então, esse é um jeito mais rápido de fazer, que você não precisa ficar fazendo separado e depois somar. E uma vantagem é, bom, eu já sei que essa linha aqui me dá as respostas, né? Então, vou botar assim, sei lá, respostas. Vou salvar esses números dentro de um vetor chamado, ou um objeto chamado respostas.
Ó, se eu mostrar o que tem lá, vai aparecer os 4 números. Quem é a probabilidade que eu quero? É só somar todos eles, né? Então, tem um comando no R que chama sum respostas. Esse comando soma, o que você botar dentro dele, ele vai somar. Então, tá vendo? Esse sum de respostas pegou essas respostas aqui, tudo somou. Ah, entendi. Beleza? Se eu fizer... Esse sum serve com qualquer coisa. Se eu fizer sum de x, quem é o x? 7 até 10. Então, ele vai somar 7 mais 8 mais 9 mais 10. Ops. Tá vendo? Deu 34. Eu acho que é isso, né? 7 mais 8 mais 9 mais 10. 19 mais 15, 34. É. Então, esse sum, ele faz isso. Ele pega um vetor e soma todo mundo. Tudo bem? Entendi. Obrigada, professor. De nada. Eu acho que mais à frente a gente vai ver ainda uma outra forma de fazer, que é bem mais prática ainda do que essa. Mas eu quero esperar chegar em Poisson, porque é uma parte bem análoga a Poisson. Bom, vamos lá. Aí eu coloquei aqui para vocês, só para ilustrar, um gráfico, que é o gráfico da função de probabilidades da binomial. Como é que eu leio esse gráfico aqui? Bom, esse gráfico ele vai ter a expressão, né, ele está ilustrando a função de massa de probabilidade. O que é a função de massa de probabilidade? É aquela função px de x. Ela retorna o quê? A probabilidade de x ser igual a x, que na binomial, vou até aproveitar que eu já escrevi aqui, que se eu estou numa binomial NP, essa probabilidade é dada por nx, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Então, esse gráfico aqui, ele vai ter a função de probabilidade para várias binomiais diferentes. Então, esse primeiro aqui é binomial, n é igual a 20, então são 20 tentativas e a probabilidade de sucesso é 0,3, tá? Então, aqui o que acontece? Eu tenho, minhas 20 tentativas estão aqui no eixo X, começando do 0 até 20. Então, isso aqui são todas as quantidades, todas as possibilidades de número de sucessos que eu posso obter. Obter 20 sucessos é bem difícil, né? Porque eu estou tentando 20 vezes, a probabilidade de sucesso é 0,3 em cada vez, né? Então, para obter 20 sucessos, eu tenho que ter sucesso em todas as tentativas. É bem difícil. Por isso, a altura aqui é bem pequena, quase não dá para ver. Mas a probabilidade de eu obter 5 sucessos já é bem maior, tá vendo? É essa altura aqui, é medida por essa altura. Então, esse gráfico é interessante porque ele informa para a gente quais são, de uma vez só, né? A gente só de olhar para ele, a gente já sabe quais são os valores, digamos, os mais prováveis de saírem nessa binomial. Então, nessa binomial, o que é mais provável? O valor 5, o valor 6, o valor 7, por exemplo. Tá vendo? Porque tem essas probabilidades bem elevadas aqui em cima. A gente também sabe quais valores têm pouca probabilidade, né? Por exemplo, acima de 10 ou 0 e 1, tá? São valores que têm pouca probabilidade. Então, é interessante a gente olhar para esses gráficos para a gente entender, né, poder visualizar as probabilidades de forma comparativa de cada valor, né? Então, só para ficar claro, essa altura daqui, vou pegar essa do 5. Então, essa altura daqui, ela representa a probabilidade de x ser igual a 5, tá? Se eu pegar a altura até aqui, ele vai representar a probabilidade de x ser igual a 6. E assim sucessivamente, tá? Outra coisa, é interessante a gente notar, no caso da binomial, que existe uma certa simetria, aparentemente, né? Essa binomial aqui é binomial 20, mas agora a probabilidade de sucesso é 0,8.
Então, agora é muito mais fácil eu acertar, né, eu obter sucesso a cada tentativa. Então, olha o que acontece. É o mesmo número de tentativas, só que aqui eu tenho uma probabilidade de sucesso maior do que aqui. Então, olha o que aconteceu com a curva, né, com a função de probabilidades. Ela vai passar a associar probabilidades mais altas a valores mais elevados, né? 16, 17, 18, né? Que são esses valores aqui. Até 15, tá? Então, isso mostra o efeito que tem as probabilidades de sucesso na distribuição de probabilidades em si, né, da binomial. E olha só, oi. Professor, no caso, as maiores barrinhas aí vão ser tipo o E daquela outra questão, do valor esperado? Ah, sim, sim, vai ser bem próximo disso, é verdade. Entendi. Eu acho que nesses casos vai até coincidir, né? Aqui 20 vezes 0,3 é 6, Uhum. que é a maior barra. Aqui 16 também é a maior, 16. Né? Isso isso vai acontecer com alta probabilidade, mas não quer dizer que sempre vai acontecer, tá? Como a binomial tem esse comportamento simétrico, não simétrico, mas aproximadamente simétrico ao redor da sua média, em geral a tendência é que a maior barrinha coincida com o valor esperado. Então, a gente também pode usar o valor esperado como forma de situar aonde a curva está. Por exemplo, aqui embaixo. Aqui o valor esperado deve ser entre 20 e 40, algo em torno de 30, talvez. E se a gente for olhar, aqui é binomial 100, 0,3. Então, está centrado no 30, né? 100 vezes 0,3 é 30. Aqui é similar, né? Binomial, 100 tentativas, probabilidade de sucesso 0,5. Então, aqui vai estar centrado em 0,5. Tá? Então, o valor esperado, ele está diretamente ligado ao valor central da função de probabilidade, né? Não necessariamente ele vai ser o valor de pico, aqui nesse caso vai acabar sendo, mas nem sempre. A gente vai ver alguns exemplos, talvez mais lá na frente, em que isso não vai coincidir. Mas a questão, se você quiser visualizar de uma forma mais precisa, é o valor esperado é o ponto, o valor esperado da variável aleatória é o ponto que você coloca no eixo x, né, que você fixa ele e que equilibra a distribuição. Equilibra no sentido físico mesmo. Você imagina que esse gráfico está em cima de uma gangorra e o valor esperado é o ponto onde você vai botar o eixo de rotação da gangorra, de forma que aonde você colocar aquele ponto, a gangorra não vai tombar, entendeu? Ela vai ficar equilibrada. Então, isso explica por que se a variável é simétrica, o valor esperado fica bem no meio, que é onde você vai botar o eixo de rotação. Se você botar ele um pouquinho mais para cá, a variável vai tombar para esse lado. Se você botar um pouquinho mais para cá, o gráfico tomba desse lado aqui, tá? Mas, obrigado, valeu pela observação. Eu acho que é bem por aí mesmo. Obrigado, professor. Professor, Oi, pode falar. eu não sei se eu entendi muito bem o gráfico. Tipo, ali embaixo, tipo, os números da base indicam, sei lá, se você pensar em relação àquele exemplo das questões, é como se fossem, tipo, se eu tentasse acertar 5 questões chutando, eu teria mais chance do que tentasse acertar uma? Ah, não, não. Na verdade, olha, a altura é porque que eu fiz para 5, né? Então, essas alturas aqui, elas me dão P de x igual a x. Isso é a altura, tá? De cada um desses valores. Enquanto que aqui embaixo eu tenho os valores de x. Então, aqui eu tenho x. Então, se o x, se eu tô essa curva é referente a uma binomial 20, 0,8, ou seja, se fosse no contexto de prova, isso aqui seria uma prova com 20 questões, que por alguma razão a probabilidade de eu acertar cada questão é de 0,8. Então, nessas circunstâncias, qual seria a probabilidade de eu acertar 17 questões, ou seja, do x igual a 17?
A probabilidade seria essa altura daqui, ó, algo um pouquinho acima de 0,2, tá? Então, a gente interpreta dessa forma. Aqui está o xzinho, que é quantas questões eu acertei, digamos, e aqui a altura é qual é a probabilidade de eu acertar exatamente aquele número de questões, né? E essas alturas, elas mudam dependendo da binomial que eu estou tratando. Então, essas aqui, as duas têm probabilidade, têm 20 tentativas, ou seja, são provas de 20 questões, só que o que muda é a probabilidade de eu acertar cada questão. Tudo bem? Agora ficou um pouco mais claro? Acho que entendi. Obrigado, professor. De nada. Bom, agora, pessoal, vamos ver uma variável aleatória diferente, chamada variável Poisson. Tá? Essa variável aleatória, ela é bem particular. Tá? Ela pode ser vista, ela pode ser entendida como um caso limite da binomial. Tá? É isso que vai justificar o uso ou não da variável aleatória Poisson, um caso limite da binomial. Então, vamos lá, vamos definir o que é essa variável. Então, a gente diz que uma variável aleatória x é Poisson de parâmetro lambda, ou seja, tem distribuição Poisson de parâmetro lambda, e esse parâmetro tem que ser positivo, se o x assume valores 0, 1, 2, indefinidamente, né? Sempre valores inteiros, começando por 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e não tem um limite superior, tá? Então, isso é importante, ó. Aqui não tem limite superior. Então, a princípio, a variável aleatória x pode ser assumir qualquer valor, tá? É natural. 0, 1, 2, 10 milhões, 5 bilhões, tá? Bom, e aí, para cada valor possível, né, a gente vai ter a probabilidade, lembrando, o que é isso? Né? É a probabilidade de x igual a xzinho. E essa probabilidade é igual a E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x sobre x fatorial. É expressão bem esquisita, né? E a notação eu escrevo x tem distribuição, essa cobrinha aqui, tem distribuição Poisson de parâmetro lambda. A gente já vai chegar no cálculo, tá, dessas probabilidades aqui. Eu só quero fazer algumas observações antes disso. A primeira delas é que a Poisson modela um número de eventos raros, né, todos com mesma probabilidade, ocorridos após um número muito grande de tentativas independentes. Então, em geral, essas distribuições de probabilidade, elas têm uma regra de quando que você deve usar. Por exemplo, a binomial é uma regra bem clara, né? Porque a gente fez até a dedução aqui dessa expressão na binomial. Para você dizer que uma variável aleatória tem distribuição binomial, você precisa ter n tentativas, todas essas tentativas sendo independentes, e nessas tentativas os sucessos têm que acontecer sempre com a mesma probabilidade p. Se isso vale, você tem uma variável aleatória binomial. E na Poisson, qual é a regra? Quando que eu posso usar a Poisson? Bom, eu posso usar a Poisson se eu tiver se eu estiver contando um número de eventos raros que acontecem, e aí todos esses eventos têm a mesma probabilidade, ocorridos após um número muito grande de tentativas. Então, o que vai acontecer? Nota que parece bastante com a binomial, essa primeira observação, porque eu também estou contando o número de eventos, ou de acontecimentos, ou de sucessos, né? Só que esses eventos são raros. O que significa o evento ser raro de acontecer? Significa que o P é bem perto de zero. A probabilidade de você observar o evento é bem próxima de zero.
a cada tentativa. E aqui no finalzinho ele diz o seguinte: ocorridos após um número muito grande de tentativas. Então, esse número muito grande de tentativas quer dizer o quê? Quer dizer que o N é grande, né? A gente pode denotar assim, N tendendo a infinito. Tá? Mas isso tudo aqui é uma noção bem vaga, tá? Então, repara que se eu tiver uma Poisson, eu tenho probabilidade de sucesso baixa e número de tentativas muito elevado, tá? Além disso, a gente tem o seguinte, ó, a variância, isso aqui a gente vai ver mais à frente, mas o valor esperado da variável Poisson é a sua taxa lambda, tá? Então, olha, lembra que a Poisson ela tem um parâmetro chamado lambda, e esse lambda representa o valor esperado da variável aleatória. A binomial ela tinha dois parâmetros, enquanto a Poisson tem um parâmetro só, tá? Vamos ver alguns exemplos para a gente fixar esse ponto, tá? De o que é uma variável Poisson e o que não é. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, o primeiro deles, né? Número de erros de digitação em um livro. Por que isso pode ser pensado como uma Poisson? Aí, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pensar em... Ele vai ser Poisson se eu puder escrever como uma binomial em que o n é grande e o p é bem pequeno, tá? Então, o n representa o quê? Número de tentativas e o p, probabilidade de sucesso. Então, nesse primeiro caso, número de erros de digitação em um livro. Como é que eu posso pensar desses erros de digitação no contexto de tentativas e de sucessos? Bom, tem que definir o que é uma tentativa e o que é um sucesso. Então, vamos pensar. Eu vou ter um erro de digitação em um livro se eu quiser escrever uma palavra e trocar uma letra por uma outra letra, concorda? Ou um caractere por outro caractere. Por exemplo, se eu esqueci de um ponto final, ou se eu, ao invés de escrever livro, eu escrevi livro, troquei o R por um L, tá? Então, eu posso pensar o seguinte: cada tentativa vai ser um caractere, né? Então, e esse caractere específico, ele pode ter um erro ou não é? Se for um livro que teve qualquer tipo de cuidado minimamente razoável de revisão, cada caractere vai ter uma probabilidade muito baixa de estar errado, certo? Então, concorda que se eu estou falando de um livro inteiro, eu tenho muitos caracteres, né? Provavelmente centenas de milhares de caracteres num livro, e cada caractere representa uma tentativa de ter um erro ou não, né? E a probabilidade de ter um erro em um dígito específico é bem baixa. Então, nesse caso, eu tenho um número de tentativas bem alto, e cada tentativa tem uma probabilidade de sucesso bem baixa, certo? Deu para entender, pessoal, esse exemplo? Sim. Os outros vão ser bem similares, tá? Então, ó, vamos para o segundo agora. Aqui, ó, já tem um erro. Número de pessoas numa cidade que tem mais de 100 anos. Nossa Senhora, o português aqui está terrível. Número de pessoas com mais de 100 anos numa cidade. É isso que eu quis dizer. Com mais de 100 anos numa cidade. Nossa, depois eu vou ter que acertar isso. Então, vamos pensar. E nesse caso, né, número de pessoas com mais de 100 anos numa cidade. O que seriam minhas tentativas? Seria cada pessoa, né? Eu vou pensar o seguinte, que eu vou lá contar quantas pessoas têm mais de 100 anos, então para cada pessoa ela pode ter mais de 100 anos ou não. Então, na cidade tem, sei lá, dezenas de milhares de habitantes, pelo menos, né? Dependendo da cidade que você está falando.
cada uma dessas pessoas, a chance dela ter mais de 100 anos é bem baixa. Então, de novo, eu tenho um número de tentativas bastante elevado, né? Cada tentativa tem uma probabilidade de sucesso bem baixa, então estou num contexto de Poisson. Número de telefonemas recebidos num dia. Esse é um pouquinho mais... Tem que pensar um pouquinho mais, né? Como assim, número de telefones recebidos num dia? Como é que eu consigo ver tentativa e sucesso? Bom, eu posso ver a cada segundo como uma tentativa. E o sucesso seria receber um telefonema, né? Então, a cada segundo, a probabilidade de eu receber um telefonema naquele segundo é uma probabilidade baixíssima, né? Bem baixa. E ao longo do dia eu tenho milhares de segundos aí, né? São 24 horas vezes cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então eu tenho tudo isso aqui, ó, de segundos no dia. Então deixa eu fazer a conta aqui. 24 vezes 60 vezes 60. 86.400 segundos eu tenho no dia, se eu tiver feito a conta direito. Então, são 86.400 segundos no dia. Esse seria o meu N, né? Seria o número de tentativas, bem alto. E cada uma tem probabilidade de receber uma ligação bem baixa. Número de clientes que chegam num banco num intervalo fixo de 1 hora. E esse, como a gente pode fazer? A gente pode fazer similar, né? Eu posso pensar como sendo, naquele intervalo fixo de 1 hora, eu posso pensar como tendo, vou dividir em segundos de novo. Então, 1 hora são 60 minutos vezes 60 segundos, que vai me dar 3.600 segundos, tá? Nesse intervalo de 1 hora. E aí, a cada segundo, a probabilidade do cliente entrar é bem baixa, né? Essa divisão em segundos, ela pode ser até refinada, eu não preciso trabalhar com segundos. Eu poderia trabalhar com a cada milésimo de segundo tem a chance de um cliente entrar. Bom, ou a cada nanosegundo, se eu quiser ser mais chato ainda, tem uma probabilidade de um cliente chegar naquele exato intervalo de 1 nanosegundo, né? E aí, o que vai acontecer? Quanto mais eu refinar a unidade que eu estou considerando, maior vai ser o número de tentativas, né, ao longo de 1 hora, ou seja, eu tenho mais nanosegundos em 1 hora do que segundos, né? E menor vai ser o P, né? Menor vai ser a probabilidade de sucesso. Então, não tem, nesse caso aqui, e até esse aqui também é a mesma coisa, né? Não tem um limite, né? Porque depende de qual unidade que eu vou estar considerando do tempo. Quanto mais fina, né? Quanto mais curta essa unidade, menor a probabilidade de sucesso e maior a quantidade de tentativas. Então, mais adequado vai ficando o modelo de Poisson, tá bom? Então, a chave, pessoal, é isso, que em todos esses casos, a gente pode pensar numa binomial NP, onde o N é grande e o P é pequeno, tá bom? Alguma dúvida? Professor, Oi. necessariamente tem que ter a probabilidade baixa para Poisson? Sim. E então, por exemplo, se fosse ao contrário ali no número de erros de digitação no livro, se fosse tipo o número de caracteres certos, não seria Poisson. Não, não seria. Poisson. Tá, Tudo bem? obrigado. Aham. De nada, de nada. Bom, pessoal, então é isso. É claro, assim, os exemplos, eles têm... Talvez pareça que é bem simples, né? De fato, não é muito complicado. Mas é só tomar um pouco de cuidado, né? Bom, é bom eu falar sobre isso. A gente está falando sempre P pequeno, né?
Mas um outro ponto chave é que esse P precisa ser pequeno e precisa ser, como eu estou na binomial, né, precisa ser o mesmo P para cada tentativa. Por exemplo, aqui nesse último caso, isso é mais razoável, porque eu estou no intervalo de 1 hora apenas, tá? Mas e nesse terceiro caso aqui, número de telefonemas recebidos no dia? Na binomial, cada tentativa tem a mesma probabilidade de sucesso P. E aqui, o que são as tentativas no número de telefonemas recebidos ao longo do dia? A tentativa é cada segundo. Então, vamos pensar o seguinte: a probabilidade de eu receber um telefonema às 3 da manhã é muito mais baixa do que eu receber um telefonema às 10 da manhã, ou às 11, ou às 3 da tarde, né? Então, esse P aqui, né, essa probabilidade de sucesso, ela muda dependendo do horário do dia, certo? Ela pode ser bem baixa, a probabilidade de sucesso em 1 segundo é bem baixa, mas ela é diferente dependendo dos horários do dia. Então, nesse caso aqui especificamente, é claro que eu estou simplificando para poder ilustrar para vocês. Não seria tão adequado assim falar que a variável tem distribuição Poisson, porque essa probabilidade de sucesso não seria a mesma para todo segundo naquele intervalo. No quarto caso, isso não é tão problemático, porque o meu intervalo só tem 1 hora. Então, é meio difícil pensar que dentro dessa 1 hora a probabilidade de sucesso seja diferente em, sei lá, vamos supor que essa 1 hora esteja entre 2 e 3 da tarde, né? Então, é difícil pensar a probabilidade de chegar alguém nos primeiros 10 segundos, depois das 2 horas, é menor do que de chegar faltando 10 segundos para as 3, sabe? Como o intervalo é menor, é mais razoável acreditar que a probabilidade de sucesso é a mesma. A não ser que, por exemplo, eu vá pegar um horário de quebra, né? Horário de almoço, por exemplo. Vamos pegar, aí, enfim, eu já estou entrando em vários detalhes. Né? Vamos pegar aqui o meio-dia e aqui 1 hora. Muita gente almoça no intervalo de meio-dia a 1 hora. Então, se eu pegar esse intervalo fixo de 1 hora e colocar ele aqui, entre meio-dia e meia e 1h30, né? Talvez essa primeira metade aqui seja muito mais provável de eu observar pessoas entrando do que nessa daqui, né? Pensando que a pessoa, sei lá, trabalha no centro da cidade, tem um horário fixo para almoçar para voltar. Então, é muito mais fácil observar alguém aqui do que aqui. Aí, nesse caso, não seria mais tão razoável modelar como uma variável Poisson, tá bom? Mas, enfim, isso aí são coisas que sempre vão existir quando a gente fala de modelar um fenômeno natural, um comportamento social, usando um modelo matemático. Né? O modelo matemático não tem como ser perfeito. Então, sempre tem possibilidades de quebra aí nas suposições do modelo, tá bom? Bom, beleza. Então, agora eu tenho que só falar um pouquinho, pessoal, sobre compatibilidade da Poisson e da binomial. Como assim? Nota que eu tenho y distribuído como Poisson, e eu falei para vocês o seguinte, olha, y vai ser Poisson se eu puder escrever como uma binomial com n e p, onde o n é grande e o p é pequeno. E o p é pequeno. Tá? Então, o que isso quer dizer, né? Em palavras, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um lambda, tenho que achar qual é o membro da exponencial que eu posso usar para aproximar a minha binomial. Então, vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que o valor esperado na Poisson é lambda. A gente falou sobre isso no slide anterior. E o valor esperado da binomial, que nesse caso eu estou anotando como sendo x, eu vou apagar aqui para ficar mais fácil. E o valor esperado de x é n vezes p. Foi o que a gente viu anteriormente.
Então, como é que a gente pode fazer a compatibilização? A gente pode dizer assim, se esse n for grande e o p for pequeno, tanto faz, meio que tanto faz em modelar como x, sendo binomial NP, ou como y, Poisson lambda. Para eu compatibilizar as duas coisas, o que eu vou fazer? Eu vou igualar os valores esperados. Então, para eu escolher quem é a Poisson que melhor representa essa binomial quando o n é grande e o p é pequeno, isso vai ser obtido fazendo o lambda, pegando o lambda da Poisson como sendo igual a n vezes p da binomial, tá? Então, é isso que eu estou escrevendo aqui. Que a variável x binomial np, ela é aproximadamente uma Poisson com a taxa lambda igual ao n vezes o p, tá? Vamos ver se a gente consegue aplicar isso num exemplo. Eu vou apagar aqui para poder usar esse espaço. Né? E a gente vai usar esse fato, né? De que a taxa da Poisson depende da unidade de medida que eu estou usando. Vamos lá, vamos para o exemplo. Então, vamos pensar aqui no número de pessoas que comparecem a um certo evento. Vamos pensar que essa quantidade de pessoas tem distribuição de Poisson com média de 5 pessoas por dia. Tá? Então, vou escrever isso aqui. Vou escrever x representa o número de pessoas que chegam num evento ao longo... Bom, eu preciso dar um intervalo de tempo, né? O número de pessoas que chegam num evento por dia, tá? Por exemplo, pode ser, sei lá, que chegam para assistir as Olimpíadas de Tóquio, não sei. Agora não por causa da pandemia, mas, sei lá, o que chegam num congresso, digamos assim, né, que dura vários dias. Então, eu vou fixar em um dia só, né? Vou olhar para um desses dias e vou olhar o número de pessoas que chegam no evento. Então, aquela mesma história, né? Eu vou dividir o meu intervalo de tempo em vários segundos ou em vários intervalinhos menores de tempo, bem pequenos, e pronto. E aí x vai ter distribuição Poisson. Ou aproximadamente distribuição Poisson. Aí eu tenho que dizer quem é o lambda, né? Quem é a minha taxa. Nota que aqui eu tenho número de pessoas que chegam no evento por dia, né? E aqui no texto eu tenho que a média é de 5 pessoas por dia. Não é um evento muito badalado, né? Então, lembra que esse lambda, ele é o que se espera para x. O valor esperado de x também pode ser descrito como a média, né? Como a média de x. Então, como essa média é de 5 pessoas por dia, então o meu lambda vai ser igual a 5. Aí eu escrevo assim, x tem distribuição Poisson 5, né? Isso quer dizer que, em média, eu espero 5 pessoas por dia nesse evento. Tá? E aí, bom, vamos lá, as perguntas. Qual é a probabilidade de chegarem no máximo 2 pessoas em um dia? P de x ser menor ou igual a 2. Concorda? Essa é a probabilidade de chegar no máximo 2 pessoas nesse dia. Então, como eu faço isso? Bom, eu tenho que voltar um pouquinho para mostrar para vocês como é a expressão para o cálculo de probabilidades dentro da Poisson. Tá? Vou apagar aqui. Então, pessoal, a expressão é essa aqui, ó. A probabilidade de x ser igual a x é e elevado a menos lambda, lambda elevado a x sobre x fatorial. Então, isso aqui vale para todo x igual a 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, qual é a probabilidade de x ser menor ou igual a 2? Seria x ser igual a 0, mais x igual a 1, mais x igual a 2. Tudo bem? Por quê? X vai ser menor ou igual a 2 se x for igual a 0 ou
x for igual a 1 ou x for igual a 2. Tá? Bom, e aí? Agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que substituir nessa expressão. Então vai ficar e elevado a menos lambda, que multiplica lambda elevado a x, mas quem é x? Né? Nessa primeira parcela, o x é zero. E aqui? Aqui vai dar e elevado a menos lambda de novo, lambda elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais e elevado a menos lambda, lambda elevado a 2 sobre 2 fatorial. Bom, beleza. Bom, e agora algumas simplificações vão acontecer. Lembra que 0 fatorial é 1, não é 0, tá? Aqui é 1. Lambda elevado a 0 é 1 também. Então vai ficar e elevado a menos lambda mais e elevado a menos lambda vezes lambda mais e elevado a menos lambda vezes lambda ao quadrado sobre 2. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 1 fatorial é 1 vezes 1, que é 1. E... Bom, agora, lembra o seguinte, né? A gente descobriu que o lambda era igual a 5, porque a média era de 5 pessoas. Então, agora, para eu conseguir terminar, eu tenho que substituir o lambda por 5. Então, vai dar e elevado a menos 5 mais e elevado a menos 5 vezes 5 mais e elevado a menos 5 vezes 5 ao quadrado, que é 25, dividido por 2, tá? Então, para fazer essa conta, eu venho aqui no R e escrevo o seguinte. Vai ser como é que eu escrevo? Bom, o que é esse E, né? Para quem não lembra, esse E é o número de Euler. É aproximadamente igual a 2, acho que é 718, algo assim. Deixa eu ver. É 718282. Tá? Então tem mais casas aqui. Como é que eu faço E no R? Eu faço assim, eu faço ESP. Se eu quiser E elevado a menos 5, eu faço ESP de menos 5, tá? ESP de menos 5 é a mesma coisa que E elevado a menos 5. ESP de 2 é a mesma coisa que E elevado a 2, tá? Então vai dar isso mais ESP de menos 5 vezes 5 mais ESP de menos 5 vezes 25 sobre 2. Então, rodando isso aí, deu 0,12465. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, nessas contas? Deixa eu ver se eu transcrevi certo. É isso aí. Ali no R, professor, você botou ESP menos 5, aí tipo, ficou esse chapeuzinho 5, tipo, eu pensei que fosse asterisco 5 para fazer multiplicação. Aqui é asterisco. É Ah, aqui? tá, beleza. Aí. Então tá pequeno, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ah, tá. Tô vendo o chapeuzinho. Ah, beleza. Melhorou agora? Sim. Tá? Bom, beleza, pessoal. Professor, esse Oi. valor de ESP como se diz, ele é fixo? 2,71? Esse 2,71 é o valor de E. É como se fosse um π, né? Ah, tá, Π entendi. é 3,14 reticências, né? É um número irracional, não tem infinitas casas decimais. Uhum. Mas é um valor fixo, é tipo um π, só que é um outro valor, tá? Aí no R ele já calcula, a gente não precisa botar esse valor, né? Não precisa, porque a gente usa esse E sempre é elevado a alguma coisa. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer coisas do tipo E elevado a x, onde x é igual a 2, onde x é igual a 3. Então, ao invés de fazer isso, o R ele usa essa função ESP.
Então, ao invés de escrever e elevado a x, a gente vai escrever esp de x. Tudo bem? Ok, obrigada. De nada. A gente pode usar e também. Se a gente quiser muito, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode escrever esp de 1. O que é esp de 1? Esp de 1 é e elevado a 1, que é e, certo? E se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso dizer e é igual a esp de 1. Aí ele vai pegar o valor esp de 1 e vai jogar dentro dessa variável chamada e. Tá vendo? E agora eu posso fazer a conta com e, se eu quiser. Eu faço e elevado a menos 5. Então, se eu pedir esp de menos 5, também vai dar a mesma coisa. Tá vendo? Mas aí eu preciso fazer essa conversão. Eu preciso criar essa variável antes. Senão, se eu não disser e igual a esp de 1, o R não vai entender. Tá bom? Tá bom. Então, pessoal, eu queria mostrar mais uma coisa para vocês aqui no R, tá? Que a gente vai usar mais adiante. Deixa eu ver se tem lá na frente, lá nos slides, para eu poder saber se... Ou se eu coloquei lá na frente só a função π. Ah, não coloquei. Tá, tudo bem. Então, vou aproveitar para explicar isso para vocês aqui agora. Vamos lá. O R, pessoal, ele tem uma funcionalidade que é bem legal, que ele tem já registrado na memória as funções de probabilidade de praticamente todas as distribuições que a gente pensar aqui de probabilidade conhecidas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Vou mostrar aqui para vocês. O R tem essa função chamada D e o nome da distribuição que você quiser. Por exemplo, ela tem a função depois. Que função é essa? Depois. Essa função depois, esse D vem de densidade, tá? A gente vai ver quando falar de variável contínua que densidade é um análogo da função de probabilidades, mas para variável contínua. E aqui o R usa esse termo densidade para se referir também à variável discreta. Mas o que ela representa? Essa função depois, ela tem dois argumentos. Ela tem o argumento x e o argumento lambda. Então, como é que eu sei disso, né? Bom, primeiro porque eu já usei várias vezes a função, e segundo, se eu não souber, eu posso dar um helper. No R, a gente dá um helper assim, a gente escreve help, parênteses, e dentro do parênteses a gente bota o nome da função que a gente quer ajuda. Então, eu quero ajuda com a função depois. Ele vai me falar coisas sobre essa função. Tá vendo? Então, ele dá uma explicaçãozinha aqui, ó. É a densidade, função de distribuição, ou função de quantio, ou gerador aleatório, para a variável Poisson de parâmetro lambda. Então, só para ficar melhor de ler, olha só os usos aqui, ó. Aqui está a função que eu quero, depois. Essas outras são outras funções, ppos, qpos, rpos, tá? Mas eu quero focar nessa aqui, depois. Essa função tem dois argumentos, o argumento x e o argumento lambda. Ela também tem esse argumento log, tá? Mas a gente não vai se preocupar com ele, tá bom? Então, a gente pode informar só os dois primeiros argumentos, o x e o lambda. Então, o x é um vetor de quantis, ou seja, aonde você quer calcular a probabilidade, e o lambda está escrito aqui, ó, é o vetor de médias, né? No caso, eu não vou precisar de vetor porque é uma média só. Então, eu vou escrever assim, ó, lambda igual a 5. E o x, aí depende, né? Aí eu posso usar o x sendo igual ao que eu quiser, basicamente. Então, se eu fizer depois x igual a 0, lambda igual a 5, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a probabilidade, eu vou até escrever aqui, ó, depois
x igual a 0, lambda igual a 5, isso é a probabilidade de x igual a x, mas o x é 0, né? Onde x tem distribuição Poisson com taxa 5, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai olhar para esse cálculo aqui, né, desse valor, né, a probabilidade do x ser igual a 0, onde x tem distribuição Poisson 5. Então, se eu rodar esse comando aqui, ele calculou essa probabilidade. Deu igual a 0,0067. Eu posso até colocar aqui, ó. Foi esse primeiro valor aqui. Deu 0,0067. Vamos fazer o teste, vamos ver se é isso. Então, é só essa primeira expressão aqui foi o que veio da probabilidade do x igual a 0. Então, se eu botar exp menos 5, viu? Deu o mesmo valor. Tá? Então, eu posso usar essa função depois para calcular todas as probabilidades que eu quiser. Né? Então, eu queria calcular antes a probabilidade do x ser igual a 0, somar quando x igual a 1 e somar quando x igual a 2. Então, é só eu vir aqui e trocar. Essa é a probabilidade do x ser igual a 1 quando lambda é igual a 5. Essa é a probabilidade de x ser igual a 2 quando lambda é igual a 5. Então, ó, esse primeiro já calculei, o segundo e o terceiro. Então, aqui eu posso botar 0,0842. E esse no finalzinho vai ser... Ops, eu coloquei errado. Esse é o 0,0842. E esse do meio é 0,033 alguma coisa, né? 33689, tá? E aí, se eu somar tudo, vai dar esse 0,12465, tá? Bom, ainda tem mais um ponto que é interessante, né? Lembra que a gente estava vendo no início da aula que o R, ele consegue fazer conta com vários valores ao mesmo tempo, né? Então, se eu criar... Agora eu vou pensar um pouquinho. Vou pensar o seguinte, ó, vou criar um vetor que começa no 0 e termina no 2. Ou seja, é um vetor que tem os 3 valores. 0, 1 e 2. Tá vendo? Se eu passar, ao invés de passar x igual a 2, eu passar o vetor que vai de 0 até 2. Então, olha, nota o seguinte. Aqui eu tenho 3 valores colocados no valor de x ao mesmo tempo. O que essa função vai me retornar? Ela vai me retornar 3 probabilidades. Ó, retornou a probabilidade do x ser igual a 0, a probabilidade de x igual a 1 e a probabilidade do x ser igual a 2. Tá? Eu vou até colocar assim para ficar mais claro. Tá? Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar um Ctrl L para limpar a janela para a gente poder ver com mais clareza. Então, calculei aqui cada uma das 3 probabilidades. P de x igual a 0, P de x igual a 1, P de x igual a 2. Se eu pedir esse comando aqui, o depois, mas jogando um vetor, ele vai fazer os 3 valores ao mesmo tempo. Ó. O P de x igual a 0, P de x igual a 1, P de x igual a 2. Tá vendo? Aí, qual é a comodidade disso? É que agora basta eu usar a função soma. Tá? E pronto. Somei tudo, deu 0,12465. Tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender esse ponto? Sim. Tá? E aí, essa função de distribuição de probabilidade, ela vai existir para todas as distribuições que a gente quiser. Então, vamos lembrar lá no início da aula que a gente fez essas probabilidades nessa binomial aqui, a gente tinha a binomial 10, 1 quarto.
E se eu quiser usar esse truque da função D no caso da binomial, como é que fica? A função vai se chamar D binom, tá? E aqui o que é interessante é que ele já me dá os argumentos, tá? Isso é coisa do RStudio. Então, eu tenho x, que é aonde eu quero calcular a probabilidade. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o x eu quero que seja o vetor 7 até 10. Para que ele calcule a probabilidade de x igual a 7, x igual a 8, x igual a 9 e x igual a 10. O segundo argumento que estava aparecendo lá era o argumento size. Então, size. Ah, viu? Ele já está até me dando aqui. Número de tentativas. É o n da binomial. Como eu tinha 10 questões, cada questão é uma tentativa, size igual a 10. E a probabilidade de sucesso? É o argumento prob, que ele já está me indicando aqui. Ó. Prob igual... Qual era a probabilidade de sucesso? Era 1/4. Então, se eu calcular essa expressão aqui, eu já vou ter todas as probabilidades da binomial, certo? Se eu quiser checar, ó, eu vou vir aqui nas respostas. Eu vou pedir respostas. Tá vendo? Tá certinho. Né? Então, pessoal, nota o seguinte. De agora em diante, é sempre importante a gente saber qual é a expressão, né, que a gente deve usar para calcular as probabilidades de acordo com a variável aleatória, tá? Mas a gente vai usar mais essas funções D agora, de agora em diante, tá? Para binomial, para Poisson e para outras variáveis que a gente for ver mais assim, que a gente for ver nos próximos slides, tá? Mas o princípio é sempre esse. É D mais o nome da distribuição e aí você coloca os parâmetros, tá? Isso é bom porque a gente consegue fazer de forma automática, não precisa se preocupar exatamente em escrever a expressão da densidade. Tudo isso já está calculado internamente dentro dessas funções aqui, tá bom? Eu só vou salvar para não perder, vai que o computador trava, que aí depois que acabar a aula eu já coloco para vocês poderem ver slides, códigos. Hoje eu acho que é a aula 7, então eu coloco aqui 7. E quando acabar, eu subo isso aqui lá para o Classroom, tá? Bom, então beleza, pessoal. Fiz um parêntese imenso aqui para calcular as probabilidades do item A. Vamos fazer o item B agora. Agora que a gente já sabe esses comandos do R, vai ficar bem mais rápido. Então, B, qual é a probabilidade de chegarem no máximo 2 pessoas, mas agora em 2 dias? Bom, vamos voltar aqui para a questão para a gente ver o que a gente estava fazendo. Agora a gente tinha X, número de pessoas que chegam no evento, por dia. Bom, agora eu quero saber 2 dias, né? Como é que eu vou fazer 2 dias? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar. Eu vou precisar de uma nova variável aleatória. Peraí. Eu vou precisar de uma nova variável aleatória. Por quê? Porque X era o número de pessoas que chegavam em um dia, mas agora eu não quero saber em um dia, eu quero saber em 2. Então, tem que definir uma nova variável aleatória, Y, como sendo o número de pessoas que chegam no evento em 2 dias. Tá? Então, agora eu estou olhando para 2 dias, ao invés de olhar para um dia só. Se chegavam 5 pessoas por dia, o meu Y vai ter distribuição Poisson, porque, enfim, é o mesmo experimento, né? Só que agora eu estou olhando uma janela de tempo maior. Se chegavam 5 pessoas por dia, agora, em 2 dias, vai chegar... Qual o número esperado de pessoas por dia, né? Seriam 10. Eu espero 5 por dia. Então, eu quero saber qual a probabilidade de Y ser menor ou igual a 2 ao longo desses 10 dias, né? Ou seja, eu quero saber P de Y igual a 0 mais P y igual a 1
mais P, Y igual a 2, tá? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o R. Então, nota o seguinte, ó, eu vou até copiar esse mesmo comando, porque vocês vão ver que é bem parecido. Eu quero a densidade, ou a função massa de probabilidade da Poisson, nos pontos 0 até 2, ou seja, 0, 1 e 2. E o lambda, nesse caso, é 10, né? Que agora a taxa ficou 2 vezes maior, porque eu estou olhando para 2 dias. Então, basta somar, e essa probabilidade deu 0,002769, tá? Vamos comparar com a probabilidade anterior. A que a gente achou no item A era... Cadê? 0,12, ou seja, aproximadamente 12%. Aqui a chance é menor, menos de 1%, certo? Tudo bem? Isso porque agora eu estou olhando 2 dias, né? É muito mais improvável que cheguem 2 pessoas em 2 dias do que 2 pessoas em um dia, né? Em um dia é mais fácil, porque esse número é bem pequeno, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Oi, pode falar. Só para saber mesmo, P, Y igual a 0, você fez aquela equação lá de cima, né? Do E e tal. Só que você fez direto no... Isso, eu fiz usando esse comando aqui, Ah, tá. tá? Porque se eu fizesse assim, ó, eu podia fazer por partes também. Podia fazer primeiro isso, e aí ele vai me dar as 3 probabilidades. Aí agora eu já sei, eu só preciso somar. Então eu boto a soma como sendo essa expressão aqui, né? Porque essa expressão, ela é a mesma coisa que esses 3 números. Então, quando eu peço soma dessa expressão, eu vou ter a soma desses 3 números. Tudo bem? Sim, sim. Tá? Beleza. Bom, então vamos lá. Vamos ver agora o exemplo, né, que eu estava falando, para justificar o que eu estava falando com vocês, de usar a Poisson como sendo uma aproximação da binomial, né? Bom, pessoal, o que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei uma ilustração para poder justificar para vocês, porque eu vinha falando toda hora aqui, né, no início. Poisson é como você pega a binomial, bota muitas tentativas, cada um com probabilidade de sucesso bem baixa. Isso vai ser aproximadamente uma Poisson. Aí, nesse slide, o que eu quero fazer é ilustrar isso com vocês, tá? Então, eu quero botar uma justificativa aqui para vocês entenderem por que acontece isso. Então, o que eu coloquei aqui? Fiz o seguinte, ó. Todos esses gráficos, em azul, eu tenho a função de probabilidade da Poisson com taxa igual a 2. Aí que eu fixei um número, mas podia ser qualquer coisa, podia ser 10, 50, tá? Eu fixei igual a 2. Então, o que vai acontecer? Essas barrinhas aqui representam a altura delas, vai representar a probabilidade de que x seja igual a xzinho, tá? Vou colocar até em azul para ficar claro que eu estou me referindo a Poisson. Então, isso aqui, onde x tem distribuição Poisson de parâmetro 2, tá? Então, pessoal, essas alturas aqui das barras vão representar a probabilidade de x é igual a x, onde x tem distribuição Poisson 2. E eu quero comparar essa distribuição com a binomial, tá? Aí lembra, né, como é que eu faço a equivalência da Poisson com a binomial? Então, aqui eu tenho x sendo Poisson com taxa 2, e agora eu quero comparar isso, né, dizer que isso é aproximadamente uma binomial, e agora eu tenho que pensar qual é o n e qual é o p. Então, o que vai acontecer? Lembra que o lambda
tinha que ser igual a N vezes P? Né? Por quê? Porque esse lambda é o valor esperado da poisson. N vezes P é o valor esperado da binomial. Onde aqui é o N e aqui é o P. Aí eu decidi fazer o seguinte, pessoal. Para dar sempre NP igual a lambda, se isso aqui é verdade, é porque lambda sobre N é igual a P, concorda? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui uma binomial com N tentativas e a minha probabilidade de sucesso eu coloquei 2 sobre N. Por quê? Porque se eu fizer isso, quem é o valor esperado? O valor esperado vai ser igual a N vezes 2 sobre N, que é igual a 2, tá? Então, ó, fazendo isso, o valor esperado dessa binomial aqui é o mesmo valor esperado da Poisson. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse N aumentar, né? Porque quanto mais tentativas, porque para eu ter uma Poisson, eu preciso ter um número grande de tentativas, e quando eu aumento esse número de tentativas, eu diminuo a probabilidade de sucesso. Então, se esse N for 10 milhões, né? Eu vou ter um caso muito próximo da Poisson, porque eu tenho muitas tentativas, cada um com probabilidade de sucesso muito baixa, tá? Então, esse é o raciocínio por trás desse gráfico. Aí, o que eu estou colocando aqui? Eu estou fazendo o estudo do gráfico para vários valores de n. Então, aqui eu coloquei n igual a 2, n igual a 3, n igual a 5, n igual a 10, 20 e 50. E olha só o que aconteceu. Quando n é igual a 2, eu estou colocando. Aí eu vou comparar o seguinte: ó, em azul eu tenho a função de probabilidade da Poisson e as bolinhas representam a função de probabilidade da binomial. Eu podia ter colocado o tracinho também, mas eu não quis botar porque os tracinhos iam ficar por cima do. Ia ficar um tracinho azul por cima do tracinho preto, ia ficar horrível de ver. Então, ao invés de colocar tracinho nos dois, eu coloquei um como tracinho e outro como ponto. Então, aqui o ponto representa a binomial e o traço azul representa a Poisson, tá? Então, vamos ver. No caso aqui, eu tinha binomial, então estou olhando para essa parte, quando n é igual a 2. Então, se n é igual a 2, essa é a função massa de probabilidade da binomial com n igual a 2. Nota que não tem nada a ver com a Poisson, né? Quando eu faço n igual a 3, ou seja, quando eu faço 3 tentativas, né, e aí a minha probabilidade de sucesso fica 3 vezes menor, ele já deu uma melhorada, certo? Mas ainda está bem distante. Quando n é igual a 5, aí ele já começa a fornecer uma aproximação melhor à binomial. Quando n é igual a 10, aí a aproximação já é muito boa, né? E à medida que eu vou aumentando o número de tentativas, a aproximação vai se tornando cada vez melhor, tá vendo? Ó, aqui, por exemplo, esse ponto, se eu der um zoom aqui, você vai dar para ver que essa bolinha está um pouquinho abaixo. Essa daqui está um pouquinho acima. Quando n é igual a 20, olha, essa bolinha subiu um pouco, e essa aqui desceu um pouquinho. Quando n é igual a 50, o centro está batendo bem, né, com a Poisson. Então, qual é a moral da história? A moral da história é que, se eu tiver um número de tentativas grande, né, isso se refletindo numa probabilidade de sucesso bem baixa, né, aqui no caso, esse último caso, eu tinha 50, e a probabilidade de sucesso era 2 sobre 50, né, que é 1 sobre 25, ou 0,04, a minha probabilidade de sucesso, tá? Então, aqui eu tenho probabilidade de sucesso baixo, n grande, então, aproximadamente, eu estou com uma variável Poisson. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Eu só não queria que ficasse uma coisa assim, muito caída do céu, né? Aí eu coloquei esse exemplo, que eu acho que dá para a gente se convencer de que, de fato, a Poisson é muito próxima de uma binomial quando n é grande e a probabilidade de sucesso é pequena, tá bom? Deixa eu tirar um pouco o zoom. Bom,
Bom, agora eu queria falar com vocês sobre valor esperado, tá, pessoal? A gente já mencionou um pouco em termos de interpretação, né, sobre o valor esperado, mas eu queria dar para vocês a definição exata do que é o valor esperado. Bom, então o valor esperado para uma variável aleatória discreta, ele é definido da seguinte forma, né? Então eu tenho x variável discreta e a gente vai denotar o valor esperado por e de x, como a gente vinha fazendo. Então, como é que eu calculo o valor esperado de x? Bom, ele é definido como a soma de x multiplicado pela probabilidade de x igual a x, né? Então, é soma de x vezes p de x igual a x. Essa soma, ela é tomada em todos os elementos possíveis de x, né? Então, como é que ficaria essa expressão? Primeiro, vamos entender o que significa isso aqui nos casos particulares em que a gente já tratou. Então, vamos supor... Vamos supor x binomial NP. Então, se x é binomial NP, qual é o suporte de x? O que é suporte, né? Vamos lembrar? Suporte é o conjunto de todos os valores possíveis de serem assumidos por essa variável aleatória. Então, o suporte é 0, 1 até n, tá? Esse x é binomial, eu tenho n tentativas, o número de sucesso pode ser 0, 1, 2 até n. Então, bom, a forma geral é essa, x pertencente a ômega x, x que multiplica p de x igual a x. E no caso da binomial, como é que vai ficar? Bom, no caso da binomial, o que significa x pertence a ômega x? Significa que x é um desses valores aqui. Então, ó, o x está indo de 0 até n, tá? E aqui vem x, que multiplica. Quem é p de x igual a x? N, x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Tudo bem, pessoal? Então, só substituir aqui, né? No caso da binomial, eu tinha esse x continua aqui. O suporte se traduziu como x indo de 0 até n e a probabilidade de x igual a x tem essa expressão. Então, no caso da binomial, o valor esperado significa calcular essa soma doida aqui, tá? E lembra que eu falei com vocês que na binomial isso era igual a n vezes p? Tipicamente, nos cursos lá da engenharia, da estatística, a gente faz essa conta aqui geralzona do jeito que tá e vê que ela vai dar igual a n vezes p, tá? Mas aqui com vocês eu não vou fazer isso. Não tem utilidade fazer isso, tá? Para o pessoal que faz, que está lá que está lá nas ciências exatas, a gente explica isso porque, enfim, eles têm mais chance de trabalhar com outras variáveis que não têm uma forma conhecida e aí eles têm que fazer essa conta eles mesmos, então é legal eles fazerem, mas para vocês não vai precisar, tá? Sem contar que é intuitivo que o valor esperado da binomial seja igual a n vezes p. Então, para a gente, a intuição já basta, tá? Bom, e só para a gente ver outro caso, né? Se a gente tivesse y Poisson, como é que ficaria a forma? Então, quando y é Poisson, o suporte da Poisson é 0, 1, ilimitado, né? Então, aí já ficaria mais esquisitinho, né? Seria mais difícil. E de y é valor esperado de y pertencente a ômega y, aqui yzinho, p, y igual a yzinho. Aqui as letras, pessoal, tanto faz, tá? Se for E de y, onde aparecer xão, eu vou colocar yzão, e aqui eu poderia colocar até x se eu quisesse, mas para ficar consistente eu prefiro colocar o y minúsculo. Mas tanto faz. Bom, aí como é que vai ficar essa expressão? Vai ficar... Agora, o que é pertencer ao suporte de y? É estar nesse conjunto aqui, ou seja, quer dizer que o y vai de 0 até mais infinito, né? Porque não tem limite agora na parte de cima. Então, não posso parar o somatório, eu tenho que ir até infinito. Olha como é que já ficou mais esquisito.
vezes, quem é P de y igual a yzinho na Poisson? É E elevado a menos lambda, lambda elevado a y, sobre y fatorial. Então, pessoal, aqui daria essa coisa esquisita, tá? Então, beleza. Coloquei para vocês esses dois exemplos, mas a gente não vai se preocupar tanto em resolver, a gente não vai se preocupar em resolver essas contas, tá? Para Poisson e para binomial, a gente não quer isso. Ao invés disso, a gente vai querer interpretar o que isso significa. Isso é muito mais importante para a gente. Então, a primeira observação que a gente faz, né, é que o valor esperado é uma média dos valores que a variável pode assumir, ou seja, que são esses aqui, ó, tá? Então, aqui estão os valores que a variável pode assumir. Essa média, ela é ponderada pelas probabilidades de cada valor, né? Então, aqui está o peso. Então, é a média dos x's ponderada pela probabilidade de cada valor. Bom, aí vocês podem me perguntar, né? Ah, professor, mas como assim? Por que é média? Porque numa média eu não somo os valores da média multiplicados pelo peso e divido pela soma dos pesos? Não tem divisão nessa forma, né? Como é que pode ser média? Né? Bom, na verdade é porque a divisão está escondida, tá, pessoal? Eu vou olhar para a expressão da direita, porque ela é mais cômoda, tá, nesse momento. Então, eu vou escrever assim. O valor esperado de x é a soma, onde x está em ômega x, x em p de x igual a x. Ao invés de fazer isso, eu vou botar assim. Px de x, tá? É a mesma coisa, px de x é a mesma coisa que p de x igual a x. Bom, aí o que eu falei com vocês? Ah, está faltando tá faltando dividir, né? Como é que pode ser uma média se eu não estou dividindo? Bom, na verdade, é porque essa divisão está invisível aqui, né? Porque para ser uma média, é uma média dos x's ponderadas pelas probabilidades de cada valor. Então, para se tornar uma média, eu tenho que dividir pela soma dos pesos, né? Então, para ser uma média, eu teria que dividir por isso, né? Mas o que é essa soma dos pesos aqui? O que é? Quanto que vale quanto que dá essa expressão toda? Bom, isso aqui é a probabilidade de x ser igual a cada um dos seus valores possíveis somado. Então, isso vai dar 1, sempre, para qualquer variável aleatória. Por quê? Porque isso representa a probabilidade do x ser igual a x para todo x, valor possível. E a probabilidade da variável aleatória assumir um dos seus valores possíveis é igual a 1, né? Porque com certeza ela vai assumir um deles. Então, isso aqui, na verdade, se simplifica para x, px de x. Tudo bem? Então, sim, é uma média. Então, é uma média dos valores que x pode assumir, ponderada pelas probabilidades de cada valor. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, no caso, dessas expressões, tá? Eu vou apagar essa aqui, eu vou focar nesse gráfico da direita. Nesse aqui da direita. Então, aqui... Cadê? Magenta, eu acho. X. Então, vamos olhar para essa expressão e pensar no que ela representa nesse gráfico. Ela é a média de x vezes a sua probabilidade, né? Então, é a média ponderada de cada valor multiplicada pela probabilidade. Então, vai ser a média desse valor, mais esse valor, mais esse, né? Aqui no eixo x, multiplicado pela probabilidade de cada um deles. Como os valores aqui, ó, à esquerda de 10,
todos têm uma probabilidade muito pequena, na hora de fazer essa média, eles praticamente não vão contar, certo? Por quê? Aqui vai aparecer, tipo, 9 vezes uma probabilidade muito pequena, 8 vezes uma probabilidade muito pequena. Então, os valores daqui, eles praticamente não são relevantes. À medida que eu vou, né, me aproximando do centro, o que vai acontecer? A probabilidade vai aumentando. Então, na hora que eu for calcular, né, a parte referente à média do número 16 ou do número 15, ele vai contar bem mais do que esses números aqui embaixo, né? Então, a média leva em conta isso, ela leva em conta a probabilidade de cada valor. Se a gente for olhar para a variável da esquerda, olha só como é que a ponderação está reduzindo o efeito dos números mais elevados, que eram esses mesmos números, né? Quando eu considero essa distribuição de probabilidade, né, para o cálculo do valor esperado, esses números aqui influenciam bem menos, né? Porque aqui eles estão com a probabilidade bem baixa. E por isso o valor esperado fica aqui, fica no centro da distribuição. Porque o centro é onde eu tenho mais probabilidade. Então, o valor esperado ele vai tender a se concentrar próximo a esses valores de maior probabilidade, se a variável só tiver um pico, né? Então, enfim, essa é a interpretação intuitiva da fórmula, tá? Alguém ficou com alguma dúvida nessa interpretação? Eu achei só um pouquinho abstrato, professor. Não sei se é impressão, sei lá. É um pouco abstrato, concordo. É porque eu acho que ele funciona mais como uma medida de centralidade, né? É uma forma de você enxergar a distribuição. Por exemplo, a gente viu, né, que se a gente tiver uma função de probabilidade, aí a função de probabilidade ela não é contínua, tá? Ela tem aquelas barrinhas, mas ao invés de ficar desenhando barrinha que demora mais, eu vou fazer assim, fingindo que é contínua. Se nesse caso a variável é simétrica, o valor esperado fica bem no meio, certo? Então, o valor esperado está meio que me informando aonde fica o pico da distribuição, né? Porque aqui a variável é simétrica, eu estou supondo que ela é simétrica. Em outros casos, eu posso ter coisas um pouco diferentes. Vamos supor que agora a minha distribuição tenha essa cara, que não é simétrica. Aqui, aonde vai estar o valor esperado? O valor esperado dessa variável aleatória, ele não vai estar mais aqui, porque o valor esperado, ele é o ponto, né, que a gente tinha conversado antes, onde eu coloco um eixo de rotação e essa curva não tomba nem para cá nem para cá. Então, o valor esperado estaria mais ou menos aqui, né? Ele representa a média dos valores da variável aleatória. E se eu tiver um outro caso, por exemplo, esse já é mais diferente. Um caso assim, né? Vamos supor que esses picos aqui são simétricos, um com respeito ao outro. O valor esperado resultaria em algo aqui, no meio, né? No meio das duas curvas, tá? Porque, de novo, né, é o ponto onde você coloca o eixo de rotação e a curva não tomba nem para a esquerda, nem para a direita, tá? Eu acho que esse exemplo da otorrinolaringologia, ele é um pouco mais prático, então talvez dê para ilustrar um pouco melhor para não ficar tão abstrato assim, né? Vamos ver o que ele está representando, que aí a gente consegue, de repente, clarear um pouco as ideias. Então, nesse exemplo, a gente tem o seguinte: considera a variável aleatória x, que representa o número de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida de uma criança. E suponha que essa variável aleatória possui uma função de massa de probabilidade, como consta na tabela. Então, aqui eu peguei desse livro, Fundamentos de Bioestatística, do Bernard Rosner. Ele é um livro que até no semestre passado ele estava disponível na biblioteca da UFRJ, na biblioteca online. Eu acho que é CIB o nome. CIB. A biblioteca é muito boa, assim, tem vários PDFs disponíveis lá que você pode baixar e é oficial da UFRJ, é bem legal. E esse livro eu achei bem bacana, então acho que vale a pena dar uma olhada. Bom, mas vamos lá.
Aí eu tenho o seguinte, ó, aqui eu coloquei a função de probabilidades, onde eu tenho Rzinho, sendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui embaixo eu tenho a probabilidade de cada valor, tá? Então, isso aqui é a probabilidade de x igual a 0. Isso é a probabilidade de x igual a 1. Mas o que é x, né? X é o número de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida de uma criança. Então, eu registro lá para cada criança, né, quantos episódios de otite média aquela criança teve ao longo desses 2 primeiros anos de vida. Bom, e aí nesse estudo se chegou à conclusão, né, estimou-se, né, que a probabilidade de uma criança apresentar 0 episódios é igual a 0,12, um episódio 0,26 e assim sucessivamente. De posse dessa tabela, eu posso calcular qual é o número esperado de episódios de otite média nos primeiros anos de vida, né? Nos 2 primeiros anos de vida da criança. Concorda? Porque se eu calcular o valor esperado dessa variável, o que eu estou calculando é exatamente o número esperado de episódios de otite média. Então, ao fazer isso, a minha função de probabilidade, ela pode informar para o médico, né, qual é o número esperado de episódios. E aí, com base nesse número, ele pode julgar se uma criança está tendo casos muito acima do esperado, né, de episódios de otite média, que aí investigar, né, por que isso está acontecendo com aquela criança, né, ou quais são os fatores que levam aquelas crianças, as crianças que têm um número de episódios de otite nos primeiros 2 anos de vida muito alto, né, o que está relacionado a isso. Então, a gente pode, para isso, calcular o valor esperado da variável aleatória, para a gente ter uma ideia. Então, qual é a expressão, né? Vou escrever aqui. A expressão é x pertencente ao suporte, e aqui vai aparecer x vezes p de x igual a x, não é isso? Então, como é que isso se traduz nesse caso? Bom, nesse caso, a minha variável assume valores de 0 até 6. X, P de x igual a x. Bom, e aí, como é que eu vou fazer isso? Esse somatório aqui vai ser o seguinte, ó, 0 vezes esse valor, 1 vezes esse valor, 2 vezes isso aqui, 3 vezes isso, 4 vezes isso, 5 vezes isso e 6 vezes isso, certo? Então, eu coloquei a expressão aqui, ó, 0 vezes 0,129, 1 vezes 0,264, isso aqui já vai dar zero, né? 2 vezes 0,271 e assim sucessivamente. Se eu fizer a conta, dá 2,038. Então, isso quer dizer o quê? Que eu espero que uma criança, ao longo dos seus 2 primeiros anos de vida, tenha, em média, 2 episódios de otite, né, ao longo desses 2 anos de vida. Então, isso serve como um patamar, meio para informar para o médico o que se espera, né? Então, para poder até orientar as mães e falarem, olha, já é esperado que ele tenha esses episódios de otite média, então, assim, é claro que precisa levar no médico, mas não é uma coisa de outro mundo, já é esperado, né? Agora, se a pessoa já teve, sei lá, se a criança já teve 5 episódios, 6 episódios, então é algo mais preocupante, tá? Ficou claro, pessoal? Não é uma conta difícil, né, no fim das contas, é só multiplicar a probabilidade pelo valor respectivo, né? Aqui a probabilidade de x ser igual a 1, você multiplica pelo 1, a probabilidade de x ser igual a 2, multiplica pelo 2, tudo bem? Bom, e aí vamos para alguns exemplos, né? Esses outros exemplos são exemplos um pouco mais gerais. Agora eu quero calcular o valor esperado de qualquer variável Bernoulli, tá? De uma variável Bernoulli genérica. Como é que eu consigo fazer? Como é que eu faço isso? Isso vai ser importante, porque lá na frente a gente vai usar essas contas para, quando falar de intervalo de confiança, teste de hipótese e tudo mais. Então, vamos lembrar, né, então, nesse caso, eu tenho uma variável x que tem distribuição Bernoulli P. O que era Bernoulli P, né?
A Bernoulli P era dada pela seguinte função de probabilidade. A gente tinha P de x igual a x. Essa probabilidade era igual a P se o x fosse igual a 1, ou 1 menos P se o x fosse igual a 0. É isso? Então, a probabilidade, em outras palavras, a Bernoulli era a probabilidade de sucesso igual a P, a probabilidade de fracasso igual a menos P. Né? Então, como é que fica o valor esperado da Bernoulli? O valor esperado da Bernoulli é somatório. Eu já vou botar direto, tá? Quais são os valores que x pode assumir? Só pode assumir os valores 0 ou 1. Né? E aqui vai aparecer x vezes P de x igual a x. Então, como é que vai ficar esse somatório? Quando x é igual a 0, isso vai dar 0 vezes P de x igual a 0. Quando x é igual a 1, vai dar 1 vezes P de x igual a 1. E aí, bom, agora tem que substituir, né? Isso aqui não importa quanto é dar esse valor, porque vou multiplicar por 0, vai dar 0. Então, mais, aqui vai dar 1 vezes P de x igual a 1. Então, isso aqui é P de x igual a 1. E quem é P de x igual a 1? P de x igual a 1 é P, Pzinho. Então, eu cheguei à conclusão que o valor esperado da Bernoulli é igual a esse valor Pzinho. Tudo bem? Tá? Então, o que eu espero, e qual é a interpretação disso? Né? Bernoulli representa um sucesso ou um fracasso. Né? E o sucesso acontece com probabilidade P. Então, o valor esperado de x representa o número esperado de sucessos em tentativas de Bernoulli. Né? Então, se o sucesso acontece com probabilidade P, a proporção esperada de sucessos vai ser igual a Pzinho, certo? No caso das questões. Então, se eu tiver uma prova e olhar para uma questão só, aquela questão, se eu acertar ou errar, a minha nota é uma Bernoulli. Né? Então, o valor esperado daquela Bernoulli vai ser a proporção de vezes em que eu vou acertar uma questão. É a proporção esperada de vezes que eu vou acertar a questão. Se eu tiver 4 questões e chutar tudo, eu espero 1/4 de acertos. Né? Tá? Então, essa é a interpretação da Bernoulli. A Bernoulli é fácil de fazer essa conta, né? A gente conseguiu fazer aqui sem maiores problemas. E a gente chegou à expressão, o valor esperado de x igual a p. Tá? Então, o caminho natural seria a gente fazer essas mesmas contas para outras variáveis, né? Então, seria o seguinte, ó, tá, eu já calculei o valor esperado quando x é Bernoulli. E se x for binomial? O caminho natural seria a gente fazer as contas para, usando, né, a fórmula que eu coloquei aqui, que é a fórmula do valor esperado, a gente chegaria, né, à expressão NP, do valor esperado de x. Mas a gente não vai fazer isso porque, enfim, é complexo e não tem necessidade. Mas eu só estou mostrando para vocês que, dado uma distribuição de probabilidade, eu consigo saber qual é a expressão que representa o seu valor esperado. Eu só vou ter que resolver um somatório. Né? E no caso da Poisson, esse valor esperado é lambda, tá? Então, no caso x com distribuição Poisson, ops, esqueci de botar o lambda, eu tenho o valor esperado de x, aí eu não tenho que fazer a conta. Vai ser, quais são os valores possíveis de x? 0 até mais infinito. Aqui eu coloco x, multiplico pela probabilidade de x igual a x, então seria e elevado a menos lambda, lambda x, sobre x fatorial. Tá? E aí, reticências, né, depois de fazer várias contas, eu chegaria que esse somatório todo aqui, que é um somatório até infinito, né, tem infinitos termos lá dentro, vai dar lambda. Tá? Então, pessoal, é assim que
nós que somos estatísticos, fazemos as contas e descobrimos qual é a expressão do valor esperado de cada variável que a gente está trabalhando, tá? Aqui para vocês, eu vou dar mais à frente uma tabelinha que vai ter tudo isso, vai ter o valor esperado de cada variável aleatória, mas as contas que estão por trás são essas, são esses somatórios aqui, tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Bom, vamos ver o que eu tenho de exemplo. Ah, tá. Deixa eu ver uma coisa aqui do chat. Professor, tem uma pergunta. Beleza. Falar sobre a lista. Ah, então, Isadora, eu tinha falado no início. Mas eu acho que eu não mandei e-mail para vocês, né? Eu coloquei já, bom, foi bom ter perguntado. Eu coloquei aqui a lista 2, tá? Ela já está disponível para vocês fazerem. Então, o prazo é para o dia 9, então vocês têm aí uma semana. Essa lista eu não quero adiar, tá? O prazo dela, porque agora todo mundo já está inscrito, então é mais fácil, tá? Eu não vou ter mais aluno que chegou depois do período de alteração e tal, então fica mais fácil da gente manter o prazo. E aí vocês vão ver, pessoal, que é coisa que a gente já falou, tá? É uma parte de probabilidade, mas envolvendo o conceito de probabilidade condicional, independência, tá? Então, depois façam um exercício e tem que entregar até segunda da semana que vem, tá bom? Então, vocês têm aí uma semana para fazer. Eu já alterei lá a quantidade de tentativas, que só estava para uma tentativa, e coloquei 4, tá bom? Professor, Hum, a lista, essa segunda lista, ela vai cair as aulas 3 e 4, tipo, ou vai cair também ali da probabilidade total, teste de validade? Isso. Ela vai incluir toda a parte de condicional, tá? Dá uma olhadinha nas questões, porque dá para saber mais precisamente. Mas é basicamente independência, lei de probabilidade total, teorema de Bayes e probabilidade condicional, tá? Beleza. Obrigado. De nada. Aí a próxima lista já deve ser sobre variáveis aleatórias discretas, que é o conteúdo que eu estou falando agora, né? E acho que a gente fecha até a aula que vem. E aí depois, as próximas listas, a gente vê onde que a gente vai estar na matéria, tá? Sobre as questões da lista 1, eu não sei, Isadora, o que você queria saber das questões da lista 1? Teve alguma dúvida, alguma coisa assim? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que ela estava indo... Como é que eu faço para ver? Deixa eu não lembro mais. Não. Eu acho que vocês mesmos podem ver os resultados, tá? Se eu vier aqui, ó, resultados. Eu não sei onde é que aparece para vocês, mas para mim aparece aqui, resultados. Aí você consegue ver o que que você errou, o que você fez certo, tá? Para cada questão da lista, tá vendo? Então, eu vou colocar só aqui o primeiro. Então, para mim, pelo menos aparece assim, tá vendo? Dá para ver as questões e ver tudo que está certo e que está errado. Qualquer dúvida, dá uma olhada e aí me manda um e-mail e fala assim, professor, eu não entendi por que eu errei a questão 2, eu não entendi por que a questão 3 está errada, ou qual é a resposta que deu, entendeu? Ou às vezes também pode ser erro na hora de escrever a resposta, né? Sei lá, às vezes a pessoa escreve, tem muito isso, eu vi vários exemplos, sei lá, a pessoa chega na resposta igual a 0,23, ela quer escrever por cento, escreve assim, aí vai dar errado, tá? Ou então escreve só 23. Tipo, porque é 23%, não vou botar 23 porque o Ava não lê por cento. Também não vai dar certo, tá? Então tem um pouco isso, tem que ver se a dúvida for
a forma com que você escreveu, né, tem que ver se está de acordo com o que o ABA de fato aceita, tá? Mas eu não sei, a dúvida era isso? Ah, anagramas da palavra estatística. Tá. Bom, como é que você faz isso, né? Você pode colocar assim. Você tem lá estatística. Então você tem que fazer embaralhamento, né, das letras para formar as diferentes palavras, né? Só que você tem algumas letras que são repetidas. Por exemplo, você tem S aparecendo 2 vezes, o T aparece 3 vezes, o C, vou colocar, o T aparece 3 vezes, o S aparece 2 vezes, o A, e vai faltar cor. O A aparece 2 vezes também. O I, eu vou colocar sem acento, tá? Porque eu acho que a questão estava sem acento. Que o I com acento você pode argumentar, o I diferente, o I sem acento é diferente do I com acento, mas eu considero como a mesma letra, tá? Então, o I aparece 2 vezes, e é isso, né? O resto não tem repetição. Então, o E aparece uma vez só e o C aparece uma vez só. Então, qual é o problema inerente? Eu não posso dizer que o número de anagramas vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu não posso dizer que é 11 fatorial, que seria você colocar 11 espacinhos, né? E aí você vai ter 11 escolhas para o primeiro espaço, 10 para o segundo, 9 até 1, né? Não dá para fazer isso. Por que não? Porque se você for fazer assim, você vai escrever, por exemplo, né? Vou fazer um embaralhamento qualquer aqui. Então, vou pegar o I, um dos Is, eu vou colocar I asterisco, tá? Só para diferenciar um I do outro, mas é o mesmo letra, é o mesmo I. Então, o que eu vou fazer? Se eu tiver, por exemplo, a palavra I asterisco, A, blá, 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 até o final terminar com C, digamos. Esse I asterisco está contando como uma palavra, se eu fizer 11 fatorial. Mas o I asterisco I está contando como uma palavra diferente, concorda? Se eu fizer 11 fatorial. Então, mas é a mesma palavra, porque é o I, entendeu? Eu só coloquei o asterisco aqui para poder mostrar para você que depende de qual I vai estar lá ocupando aquela posição, mas a palavra é a mesma. Então, a gente precisa levar isso em conta, né? A gente precisa fazer uns descontos. Então, a gente até pode começar trabalhando com 11 fatorial, mas aí a gente precisa fazer o seguinte, ó, a gente tem que entender que para cada palavra que aparecer aqui, vai ter essa duplicação, né? Esse erro de ter aonde apareceu o I e o I asterisco, né? Na verdade, equivalem a uma palavra só. Então, aqui eu tenho que dividir por 2. Por quê? Porque, nesse caso da palavra 1 e a palavra 2 representam a mesma palavra, né? E, então, dá para ver que para cada palavra listada com I asterisco, na verdade, a cada 2 palavras assim equivalem a uma, né? Porque tem redundância. Então, eu vou ter que fazer isso para todos os casos. Ó. O I, eu vou ter que dividir por 2. E o A? O A é a mesma coisa, porque o A vai repetir, então tem um A e tem um A asterisco, então também tem que dividir por 2. Ou 2 fatorial, dá na mesma. Cadê? O S também tem 2 S. Então, vou ter que fazer a mesma coisa, vou ter que dividir por 2 fatorial. E o T aparece 3 vezes. Agora, o T, eu vou ter que fazer T asterisco e T2 asterisco. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho 3 letras e eu vou permutar a ordem dessas 3 letras. Né? Aonde elas estiverem, vai dar a mesma palavra. Né? Então, agora eu tenho que descontar permutações entre T sem asterisco, T asterisco e T2 asteriscos.
Então, a quantidade de permutações é 3 fatorial, tá? Porque pode aparecer primeiro o t sem asterisco, aí depois aparece o t com asterisco e depois o t com 2 asteriscos. Né? Se aparecer primeiro T1 asterisco, depois o T vazio e depois T2 asterisco, é a mesma palavra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a ordem desses 3 caras. E de quantas formas eu posso trocar entre eles? 3 fatorial. Tá? Então, no final das contas, a resposta fica sendo essa. Fica sendo 11 fatorial, mas eu tenho que descontar 2 fatorial do I, 2 fatorial do A, 2 fatorial do S e 3 fatorial do T. Tudo bem? Isso era só uma questão que, sei lá, tinha que pensar, não era um pouco mais, não era tão imediato quanto as outras, porque tinha que pensar nessa coisa das letras serem iguais. Mas fez sentido? Ah, beleza. Bom, pessoal, já são quase 10 horas, então vou parar com vocês por aqui, que aí na aula de amanhã a gente retoma para fechar essa parte de variáveis discretas. Tudo bem? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou parar aqui a gravação. Aqui. Bom, até amanhã, pessoal. A gente se fala aí amanhã de manhã. Até amanhã, professor.